Então, meus amigos, o que vai acontecer quando o ICO encerrar? Essa é a dúvida de muitas pessoas. Será que vai ter liquidez? Será que vai ser possível eu vender os meus cotais? Claro, fica tranquilo. Meu amigo, pensa bem. Nós estamos desenvolvendo todo um ecossistema. Nós vamos investir milhões de reais em marketing para atrair novos usuários para o nosso ecossistema. Então, o que vai acontecer? Hoje existem 5.000 holders de Kotai praticamente. Então essas 5.000 pessoas poderão inicialmente vender os seus Kotais, fazer ordens de venda sem problema nenhum em nossa corretora, a Kotaico. Tá entendendo? Os senhores poderão fazer pool de liquidez, vender P2P ou fazer ordem de vendas automáticas dentro da nossa corretora. Meu amigo, preste atenção no que eu vou falar para você. Nós prezamos pela liberdade. Liberdade. Eu sei que hoje em dia a palavra liberdade no Brasil é uma coisa rara, né? Infelizmente o Brasil não é um país das liberdades, ok? Mas nós prezamos pela liberdade. Nós queremos dar liberdade geográfica e financeira para todos os senhores que estão apoiando o Kotai. Perdão. Então, a nossa intenção é facilitar o máximo possível para que os senhores tenham a confiança, tenham a certeza de que será possível os senhores venderem os seus cotais ainda no primeiro ano, sem dificuldade. Meus amigos, o sistema que nós estamos criando, com essas ferramentas que nós estamos criando, o Kotai terá autonomia, liquidez e controle de forma orgânica. Não vai ser nenhum tipo de liquidez manipulada. Presta atenção nisso aqui. Como será possível os senhores venderem os seus cotais? Essa aqui é a primeira opção que os senhores têm. Tá? Isso aqui qualquer pessoa que tenha cripto em sua carteira pode fazer. Não só quem tem Kotai. Mas essa é a primeira opção, certo? Que muitas pessoas podem optar se assim desejarem. Tá? Como os cotais eles estarão em suas carteiras, certo? Os cotais estarão em suas carteiras, em seus smartphones, certo? Na Kotai Wallet, ok? Então, essa é a primeira possibilidade de venda que os senhores têm. P2P, Peer-to-Peer, venda direta entre pessoa, sem intermediários centralizados, permitindo negociações privadas, flexibilidade de preço e trocas seguras diretamente entre as partes. Exatamente. Então, se quer vender para o seu cunhado, quer vender para o seu irmão, quer vender para algum amigo seu, a pessoa ela pode vender no dinheiro se você quiser. A pessoa, me dá 100 reais aí de Kotai. O cara te dá 100 reais, em espécie mesmo, ou no Pix, tanto faz, certo? Sei lá. Aí o cara, você troca Kotai com ele. Eu tenho uma moto. Eu quero trocar a minha moto nos cotais. Beleza, vamos transferir a moto para o meu nome aqui, vamos lá no cartório e tal. E você paga ele em Kotai, transfere os cotais na carteira dele. Você está entendendo o que eu quero falar para você? É ilimitado. Vai depender muito da negociação sua da outra pessoa. Então, isso aqui é venda P2P, venda peer-to-peer. Você está entendendo? Essa é a primeira maneira que os senhores podem vender. Agora, eu quero explicar como funciona a segunda maneira. Só que antes de eu explicar como é que funciona a segunda maneira, eu quero mostrar para os senhores que dessa maneira aqui, a P2P, os senhores podem colocar o preço que os senhores quiserem no Kotai. O Kotai é seu. Você pode botar o preço acima do mercado, abaixo do mercado, tanto faz. O Kotai é seu. Você vende pelo preço que você quiser. Você está entendendo? Então, a venda P2P dá muita flexibilidade na mão daquela pessoa que tem Kotai, entendeu? Porque os cotais estarão na sua carteira, então você pode botar o preço que você quiser, tá? Essa aqui é a segunda maneira, tá? A segunda maneira é pool de liquidez na Kotaico, exatamente, na nossa corretora, tá? O investidor poderá criar pools de liquidez, ou seja, par de negociação, Kotai / USDT, KTI USDT.
Tá entendendo? Então, o investidor poderá criar pools de liquidez Cotai USDT por meio de contratos inteligentes que mantêm os ativos bloqueados para viabilizar compras e vendas automáticas 24 horas por dia, sem a necessidade de um comprador ou vendedor imediato, tá? Então você deixa o negócio ali, faz o seu par de negociação, você bota lá, você pode fazer um pool de liquidez, coloca $100, 100 USDT e a quantidade referente de Cotai em USDT. Tá entendendo? Então vamos supor, é só um exemplo aqui, vamos supor que o Cotai esteja a 1 centavo, certo? Então se é 1 centavo, você tem que colocar aqui 10 mil Cotais, $100. Você tá entendendo? A questão tem que ser, o preço tem que ser compatível com a quantidade de USDT que você está colocando ali. A quantidade de Cotai que está ali é referente ao preço do montante que você está fazendo ali. Você tá entendendo? Então dessa maneira você pode fazer um pool de liquidez e a pessoa compra de você se ela quiser. Então deixa lá no automático lá, quando vê, meu amigo, foi vendendo, foi comprando, foi vendendo, foi comprando e assim por diante. Então, só que dessa maneira, para você fazer um pool de liquidez, é obrigatório que você disponibilize, certo? Que você disponibilize em dólares, em USDT, referente à mesma quantidade de Cotai que você está colocando. É esse exemplo que eu coloquei para você. Se o Cotai está valendo 1 centavo, por exemplo, você tem que colocar lá 10 mil Cotais. $100, 10 mil Cotais. Tem que ser igual. A paridade de quantidade de Cotai e preço tem que ser igual. Tá? Beleza, essa é a segunda maneira que os senhores terão essa opção, caso os senhores queiram. Ok? Agora vem a terceira opção. Eu acredito que essa seja a opção mais viável inicialmente para a maioria dos senhores, tá? Na verdade, eu acredito que a primeira opção ela é mais viável. O peer-to-peer dá mais liberdade de negociação, porque você pode negociar com outras pessoas da sua família, dos seus amigos, seus parentes, etc. Você pode negociar com quem você quiser, sem precisar passar pela corretora. Que a peer-to-peer eu acredito que seja a melhor. Mas, se você quer vender mais rápido, a terceira opção é a melhor opção. Se você quer vender mais rápido, essa aqui, ó. Venda automatizada na Kotaico. Essa é a terceira opção. Eu acredito que seja a opção que a maioria dos senhores vão querer fazer. Olha só. A terceira opção é a venda automatizada na Kotaico, na nossa DEX. O holder de Kotai poderá criar ordens de venda automatizadas na Kotaico, a nossa corretora, mantendo sua oferta ativa por até 30 dias. Tá? Tem um limite de 30 dias aquela ordem, sem necessidade de acompanhamento constante. Exatamente. Ó, qualquer detentor, isso aqui é qualquer pessoa que tiver Kotai terá acesso a esse recurso na corretora, podendo definir sua própria estratégia de venda de forma simples, transparente e descentralizada, mediante o pagamento de uma taxa operacional por ordem criada, destinada à manutenção e evolução da corretora, né, da Kotaico. Exatamente. Então você vai criar uma ordem, certo? Você quer botar lá X milhões de Kotai para vender, certo? Você vai ter que pagar uma taxa para a corretora. Por quê? Vou explicar por quê. Dessa maneira, a corretora ela vai poder vender o seu Kotai de acordo com a variação do preço. Então você tem duas opções. O contrato inteligente da nossa corretora, ele vai auxiliar a sua venda para que você não perca dinheiro, tá? Então, você tem duas opções. A primeira opção, você deixa a sua ordem travada. Não, eu quero vender por 0,01 centavo. Vamos supor que o preço daquele dia é 1 centavo, certo? Você pode deixar travado 1 centavo. Só que a ordem vai ficar aberta por 30 dias. Se daqui uma semana o Kotai bateu 3 centavos, você está vendendo muito barato, está perdendo dinheiro. Você está entendendo? Então,
A segunda opção é você deixar a ordem automática de acordo com a flutuação do preço. Você faz uma venda automática de maneira inteligente. O nosso contrato de venda vai auxiliar a sua venda para que você não perca dinheiro. Ou seja, só que tem um detalhe, se o preço cair, você vende mais barato. Se o preço sobe, você vende mais caro. Essa é a maneira melhor para você vender, optando pela venda automatizada do Kotaico. Porque quanto mais pessoas vai entrando dentro do nosso ecossistema, elas vão comprar de vocês. Ninguém mais vai ter Kotai, só vocês. A própria corretora não terá Kotai. A corretora ela vai intermediar a venda dos senhores. Você está entendendo? Então isso é muito interessante. Tá, aqui eu quero explicar para os senhores como essa estratégia que nós estamos fazendo vai gerar liquidez orgânica e crescimento real e exponencial. Entenda só, meu amigo, é tudo estratégia. O nosso Kotai não é uma meme coin. Ela vai se tornar uma altcoin. Assim como a Binance. O BNB da Binance só teve valorização por causa do ecossistema. Então é basicamente a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Olha só, liquidez orgânica, crescimento real e potencial exponencial. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Meus amigos, olha só. Com a implementação desses 3 métodos iniciais de venda que eu acabei de falar para você, que é a venda peer-to-peer, que é a venda pool de liquidez e a venda pela corretora automatizada, certo? Esses 3 modelos de venda aqui, certo? Com a implementação desses 3 métodos iniciais de venda, P2P, pool de liquidez e venda automatizada na Kotaico, o ecossistema Kotai passa a operar com uma liquidez 100% orgânica, transparente e descentralizada, que ajuda na sustentação do preço. Fazendo dessa maneira, o preço não cai, o preço não desaba. Você está entendendo, meu amigo? Isso aqui é uma estratégia absurda. Por que a maioria das meme coins que tem por aí, o preço desaba? Porque o preço é descontrolado. Os caras metem um pool de liquidez aleatório lá e só vende quando o preço deságua. E a maioria desses meme coins, o dono da meme coin tem a maior parte das meme coins. Então ele vende tudo no topo e o pessoal se fode. Dessa maneira que a gente está falando para vocês aqui, dessa maneira, deixa o negócio 100% transparente. O negócio, a liquidez, ela é 100% orgânica, cria um crescimento real. Você está entendendo? Por quê? Porque não existe a possibilidade de despejo. Olha só. À medida que o número de usuários do ecossistema cresce, uma parcela natural desses novos participantes passa a se interessar pela aquisição do token Kotai, impulsionando a demanda de forma contínua e saudável.